Olá pessoal, aqui no canal Dr. Santino veio falar com vocês hoje sobre DIU, ou seja, o dispositivo intrauterino. Tem alguma dúvida sobre DIU? Já vou deixar aqui o link para vocês, para acessarem também esse vídeo mais fácil. Compartilha aqui embaixo e se você gostar desse conteúdo, curte também aqui esse vídeo, tá? Vamos lá, vamos falar de DIU. O DIU, ele nada mais é do que um método contraceptivo que ele pode ser dividido de duas formas: os métodos hormonais e os não hormonais. O DIU não hormonal, ele é separado em três subtipos de DIU: o DIU de cobre, o DIU de cobre com prata e o mini DIU, aonde esse pode ser de cobre e de cobre com prata. O DIU de cobre, ele tem validade de até 10 anos e ele pode ser um dispositivo que acarreta um pouco mais do volume de sangramento e também um pouco mais de dor pélvica, acomodação. O DIU de cobre com prata, ele já tem a validade de 5 anos e ele também pode ocasionar essas complicações que o DIU de cobre também ocasiona, que é o aumento do fluxo e o aumento um pouco maior da dor pélvica. Mas isso, na prática, com a prata diminuindo o teor do cobre, você pode ter uma quantidade menor desses sintomas. E o mini DIU, ele é feito para aquelas pacientes que possuem um útero um pouco menor. E aí, obviamente, com os DIUs maiores, ela teria um possível incômodo maior. E aí, nós temos tanto o mini DIU de cobre como o mini DIU de prata. Saindo dos DIUs não hormonais, nós temos os DIUs hormonais. O DIU hormonal que a gente mais usa é o DIU Mirena, que tem validade de 5 anos. Ele é feito de uma progesterona e ela tem como principal benefício a paciente ficar em até 90% dos casos sem menstruar, ou até mesmo com a redução bem significativa do fluxo menstrual. Além dessa importante função, o DIU ele tem uma função contraceptiva de suma importância, dando uma eficácia de até 99,7%, ok? Além disso, nós temos o DIU Cailina, que é uma variante do DIU Mirena, onde nós temos uma diminuição do comprimento do DIU e também da largura do mesmo, entre as suas asas. Ou seja, nós temos um DIU que ele se adapta melhor a úteros pequenos, mas em compensação ele também tem uma quantidade de hormônio menor, podendo com isso acarretar um pouco mais de alguns sintomas, como por exemplo o spotting, que é aquele sangramento com uma borra de café em algumas pacientes. Em relação à questão da escolha do seu DIU, ela é sempre feita de forma individualizada, ou seja, em consulta médica nós avaliamos todo o seu caso. Eu vou dar um simples exemplo. Vamos pensar que você já é uma paciente que possui um sangramento aumentado, que tem cólica e que não deseja mais menstruar. Nós vamos pensar, muito provavelmente, em um DIU Mirena para você. Mas se você já é uma paciente que não quer utilizar hormônios, não possui tantas cólicas e quer pensar no método justamente para ter uma maior performance de ganho de massa muscular, nós já pensamos num DIU não hormonal para você. Então, o DIU ele deve ser individualizado em consulta médica e é uma decisão compartilhada entre médico e paciente, certo? Além disso, o DIU ele deve ter um controle a cada pelo menos 6 meses. É uma indicação informal, ou seja, uma conduta que depende muito de médicos para médicos, mas que aqui no consultório nós prezamos sempre em acompanhar. A cada 6 meses nós pedimos um ultrassom transvaginal para avaliação da posição do seu DIU. Mais comumente, nós inserimos o DIU, 15 dias após nós já realizamos o seu primeiro ultrassom e aí acompanhamos a partir daí a cada 6 meses, podendo ficar até 1 ano para realizar esse ultrassom, mas não é o indicado de rotina. Você quer saber mais sobre o DIU? Tem mais alguma dúvida ou quer comparar o DIU a qualquer outro método e saber qual é o melhor para você? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo abaixo, curte ele ou entre em contato comigo através das outras mídias sociais ou até mesmo dessa aqui e nós vamos falar muito sobre contraceptivos, métodos anticoncepcionais, planejamento familiar e principalmente sobre o DIU.